Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal, que eu espero em Deus esteja sendo uma bênção para a sua vida. E nós estamos na nossa última ministração do livro de Oséias, no mês de abril. A proposta foi a gente aprender com Oséias, queridos, e eu trouxe um pouquinho da história dele, o momento em que ele estava vivendo, as lutas que esse homem de valor teve que enfrentar para entregar e cumprir a vontade de Deus nessa terra, entregar a sua palavra àquele povo que estava se desviando do Senhor, o reino do norte. Ele chama de Israel, chama de Efraim, mas era o reino do norte, que eles estavam se desviando do nosso Deus. E aí, queridos, ele passou por muitas coisas, e aquilo que ele passou, aquilo que ele falou, Deus falou por intermédio de Oséias, serve hoje como aprendizado para as nossas vidas, de maneira que, se eu permitir que essa palavra ela fique no meu coração como matéria-prima, ainda que eu não consiga entender todas as características, o Espírito Santo ele vai continuar o seu trabalho de regeneração, o seu trabalho de restauração, o seu trabalho de renovação e mais, de nos fazer a semelhança de Cristo Jesus. Então abra o seu coração, permita que o Senhor mais uma vez fale com você, medite sobre a palavra do Senhor, queridos. Deixe que a palavra do Senhor ela seja aquilo que esteja dentro da sua mente, e não as preocupações dessa vida, e não as coisas desse mundo passageiro, mas se preocupe, se é que você precisa se preocupar, com aquilo que é eterno, e aquilo que é eterno está na palavra do nosso Deus. Queridos, e eu passei por muitos momentos falando sobre Oséias, falei um pouquinho na semana passada sobre os ladrões que acabam roubando as nossas bênçãos, a presença de Deus no nosso coração. Falamos sobre conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Falei um pouquinho também sobre viver como quem foi resgatado e outras ministrações dentro desse livro que estão ali, queridos, no nosso canal do YouTube, Pastor Wagner Flauzino, e você tem a oportunidade de ver, de conferir esses vídeos, essas ministrações, os devocionais e trazer algo de Deus para a sua vida. Você lembra ali em Filipenses capítulo 4 versículo 8 que está escrito, querido, que nós precisamos pensar naquilo que é bom, nós precisamos verdadeiramente pensar no que é justo, pensar no que é honesto. A gente precisa refletir ou permitir que dentro dos nossos pensamentos estejam as coisas boas de Deus. E por isso, essas ministrações são tão importantes para contribuir com o que Deus quer fazer em nossas vidas. Pense sobre isso. Pense sobre Deus, pense sobre a sua palavra. Você vai ver que mesmo diante das dificuldades da vida, a sua vida ela vai se tornar mais leve. Você vai conseguir lidar de uma maneira muito melhor com tudo aquilo que está acontecendo ao seu lado, porque Deus sempre traz através da sua palavra orientação, sempre traz segurança para nós, sempre traz, querido, paz aos nossos corações. Ele é o nosso porto seguro. E eu quero, nessa última ministração, conversar um pouquinho com você sobre algo que estava muito patente ali na história do povo de Israel. O povo de Israel, eles eram justamente o reino que Deus havia escolhido para levarem a sua palavra, para levarem o seu nome. E eles tinham isso muito interiorizado dentro dos seus corações. Gerações haviam passado, os seus pais tinham feito muitas coisas, desde a libertação deles ali do Egito, eles tinham construído uma história onde Deus estava sempre intervindo de uma maneira poderosa através de homens, de mulheres e de tantas pessoas para abençoar aquele povo, queridos. E eles tinham no coração justamente essas coisas que tinham acontecido, eles traziam como uma herança cultural, social para a vida deles. E esse fato de eles terem as suas tradições, a sua história justamente atrelada a Deus, fez com que essa parte dessa história tão importante, esse relacionamento com Deus, essa parte tão crucial da vida deles, que ficasse simplesmente estagnada dentro dos seus corações. Estava dentro do coração daquelas pessoas, no sentido de ser uma tradição, no sentido de ser algo que aconteceu na história, mas ela não surtia efeito para o momento que eles estavam vivendo.
Eles alegavam conhecer o Senhor, mas o Senhor alegava o contrário. Dizia que eles não conheciam Ele coisa nenhuma. E, queridos, eu quero justamente falar um pouquinho sobre isso. Porque quando você se propõe conhecer uma pessoa, nós não podemos e não conseguimos conhecer uma pessoa apenas na sua biologia, apenas no seu formato fisiológico. Nós não conhecemos uma pessoa apenas a partir dos seus registros sociais, da sua certidão de nascimento, RG, CPF e toda a documentação que essa pessoa tem para que ela possa viver dentro da sociedade. Nós não conhecemos essa pessoa apenas dentro de uma área, dentro de um local. Eu conheço a pessoa dentro do trabalho, ou dentro da igreja, ou dentro dessa área da comunidade, da academia, dentro da escola. Não dá para você conhecer uma pessoa nesse sentido. Muito menos é possível conhecer uma pessoa única e exclusivamente intelectualmente. Quando o assunto é conhecer, exige-se muito mais do que simplesmente a gente conhecer a pessoa de maneira intelectual. As pessoas não são máquinas, ainda que o sistema desse mundo tente fazer as pessoas viverem no automático, como se fossem máquinas. Mas as pessoas não são máquinas, querido. Por isso, não tem como a gente pegar o manual, estudar, apertar os botões corretos, dar os comandos corretos e as coisas acontecerem como nós esperamos. De maneira nenhuma. Conhecer uma pessoa é algo muito mais profundo. E isso que eu estou falando é algo extremamente natural para cada um de nós. Nós sabemos que para conhecer uma pessoa por quem nós nos interessamos, que nós queremos manter um relacionamento, que nós queremos aprofundar esse relacionamento, isso vai acontecendo aos poucos. À medida que nós vamos liberando espaço dentro do nosso coração, da nossa vida, para que essa pessoa ela possa estar presente, nós vamos passando por este momento de conhecimento, a partir também da reciprocidade do outro. E Israel, queridos, eles alegavam conhecer Deus, mas eles queriam conhecer Deus, a força da alegação deles era justamente um conhecimento intelectual, um conhecimento que vinha da cultura deles, como eu acabei de dizer, enquanto sociedade. Mas esse conhecimento não partia do coração. Então, com esse pensamento, olha o que Oséias traz como acusação a esse povo. Está lá em Oséias no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Está escrito assim: põe a trombeta à tua boca. Ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Queridos, Oséias está aqui chamando a atenção de uma maneira muito forte daquele povo, dizendo que a Assíria viria sobre eles e destruiria todo aquele povo, levaria cativo, ia fazer realmente uma desordem, uma destruição na vida daquele povo. E um dos motivos do porquê isso iria acontecer é porque aquele povo dizia que conhecia o Senhor, que conhecia Deus de Israel, que clamavam a Ele. Mas o Senhor na outra ponta dizia: é mentira, eu não sou conhecido de vocês. As tradições são conhecidas de vocês. Os rituais são conhecidos de vocês. A história do seu povo é conhecida de vocês. A sociedade, a cultura onde vocês estão inseridos, isso é conhecido. Mas isso não passa apenas de um conhecimento intelectual. E é esse tipo de conhecimento com o qual, queridos, Deus mais luta dentro justamente do cristianismo, dentro das pessoas que estão seguindo Ele. As pessoas que estão seguindo o Senhor, essas pessoas, querido, alegam conhecer a Deus. A nossa sociedade, de uma maneira geral, ela te diz cristã. Mas o que é o conhecimento de Deus nesse sentido todo? O conhecimento de Deus, ele pode até vir a partir de um histórico aonde eu vou conhecer as experiências que os meus pais, que os meus antepassados tiveram com Deus. Mas elas são apenas uma porta de entrada, talvez uma placa dizendo para que eu
tenha também essas mesmas experiências com Deus, para que ele faça sentido na minha vida. O que as outras coisas podem nos ajudar? As tradições, os costumes e tantas outras coisas que nós temos dentro da nossa sociedade. Eles são para nos encaminhar a uma experiência real com Deus, a viver os seus valores verdadeiros que a sua palavra traz para nós. Enquanto eu não consigo quebrar essa barreira, apenas vivendo uma vida no sentido religioso dessa palavra, vivendo as tradições, vivendo simplesmente, querido, aquilo que eu aprendi de maneira fria e intelectual, eu nunca vou conhecer a Deus. Eu posso alegar conhecê-lo, mas o meu coração está fora dele. É um dos problemas, por exemplo, que nós identificamos, no sentido de que a nossa sociedade, ela está desta maneira tão destruída, querido, com tantas complicações, porque a mesma pessoa que alega conhecer ao Senhor, que faz parte de uma religião cristã, que está ali cumprindo algumas tradições, indo em dias de festas, andando justamente, cumprindo alguns costumes, essa pessoa, por outro lado, está sendo desonesta com o seu próximo. Essa pessoa, por outro lado, está desviando alguma coisa. A pessoa, por outro lado, está mentindo. Essa pessoa, por outro lado, estão fazendo coisas que mostram que verdadeiramente ela não conhece a Deus. Aquele povo, querido, estava nesse pé. E muitas coisas que eles faziam para Deus, eles faziam como faziam também para os outros deuses. Lembra? Eu trouxe aqui falando um pouquinho sobre os outros deuses deles, que eram Baal e os Baalins. Então eles colocam Deus no mesmo patamar e eles começam a adorar e a fazer coisas para Deus, como se estivesse fazendo para esses outros deuses. Ou seja, eles começaram a ter um relacionamento com Deus no nível da obrigação. E Deus, querido, nunca responde positivamente a um relacionamento que está no nível da obrigação. Eu queria perguntar para você: você responde positivamente dentro de um relacionamento que você sabe que você está ali obrigado? Ninguém responde positivamente dentro de um relacionamento desse. Muito pelo contrário, as pessoas estão sempre procurando como fugir, como sair de um relacionamento assim. Nós necessitamos de relacionamentos verdadeiros, e é dentro desse relacionamento verdadeiro que vem o conhecimento. Deus, ele não propõe primeiro, queridos, as obrigações ou aquilo que você tem de fazer sem antes te dar uma prova do seu amor verdadeiro. Ele deixa aberto, principalmente as pessoas que vão se achegando a ele, essa abertura ao seu amor verdadeiro, para que então as suas leis façam sentido para a pessoa que está dentro de um relacionamento de amor verdadeiro com Deus. O Senhor não é um Deus que ele é simplesmente como um juiz distante, que ele entregou as suas leis e precisa e manda e obriga que as pessoas cumpram através de tradições, costumes ou através de qualquer outra forma, cumpram isso e ponto, acabou, e não tenham ligação com ele. A ligação com o nosso Deus é pessoal, queridos. Entregar a vida para Jesus é algo extremamente pessoal, é individual, querido, para cada pessoa. Nós podemos levar o evangelho, mas é cada pessoa que tem que decidir entregar a sua vida para Cristo e viver um relacionamento pessoal e verdadeiro que faça sentido na sua vida. Deus oferece primeiro o seu amor. Jesus Cristo, quando ele vem a essa terra, aquilo que ele faz por nós na cruz do Calvário é justamente mostrar o amor de Deus, que em levando todos os nossos pecados sobre ele, libera então a vida eterna sobre todo aquele que crer e confessar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir daquele momento, queridos, o Senhor começa um trabalho de restauração em nossas vidas. Ele vai trazer a primeira cura. Ele vai fazer com que esse sentimento, com que a nossa vida tenha valor, o amor que ele tem por nós. E aí sim, dentro desse amor, tudo aquilo que ele nos pede não vai ser obrigação, mas vai partir de um compromisso de gratidão que a nossa alma vai elevar a ele.
por tudo aquilo que Ele fez e está fazendo por nós. Era esse o relacionamento que Deus queria com aquele povo. Deus não queria um relacionamento frio, Deus não queria um relacionamento por obrigação com aquelas pessoas, mas eles não entendiam. E aí na hora crucial, a hora que as coisas esquentavam, eles iam clamar ao Senhor e diziam: ah, Senhor, nós somos Israel, nós te conhecemos. E era mentira, querido. O Senhor falava: não conhece coisa nenhuma. Vocês conhecem intelectualmente, vocês andam pelo caminho da obrigação, não pelo caminho da pessoalidade. E Deus, Ele quer esse relacionamento conosco, um relacionamento pessoal, que é justamente focado e firmado no amor dele pela nossa vida, na graça dele pela nossa vida, em seus valores, em seu propósito para nós. O Senhor está disposto a falar conosco todos os dias, e Ele fala através da sua palavra, através da natureza, através da nossa própria vida, o nosso coração batendo, é Ele falando que está continuamente investindo em nossas vidas. Nós precisamos nos mover justamente para dentro do Senhor, fazer com que esse relacionamento a cada dia ganhe profundidade, para que essa pessoalidade e profundidade me faça ver com clareza o que Deus espera da minha vida, qual é a sua vontade, qual é o seu propósito para mim especificamente. Por isso, quando eu me abro para esse lado, para esse relacionamento, aí verdadeiramente eu posso dizer: eu conheço a Deus, eu sei o que Ele quer, eu sei quais são os seus caminhos para mim, e eu sei o que eu posso fazer para contribuir com a sua obra nessa terra. Por isso, queridos, não fale apenas que você conhece a Deus baseado na cultura, baseado naquilo que você recebe como herança religiosa da sua família, baseado simplesmente, querido, em um conhecimento em tradição ou costume, ou apenas uma frequência que você faz dentro de uma instituição religiosa. Não, você conhece a Deus pessoalmente. É esse tipo de conhecimento, através do seu Santo Espírito, que nos leva a uma profundidade poderosa com Deus e a viver a partir do eterno, dentro do seu reino que já está dentro de nós, e não simplesmente olhar para a Bíblia como algo frio, como uma religião qualquer. Queridos, conheça ao Senhor dentro de um relacionamento profundo e a sua vida será completamente transformada. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.